Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan e hoje eu vou te explicar por que você precisa parar de ficar fazendo lista para tornar sua TPM produtiva. Vamos lá? Ó, se você é do tipo de mulher que vive fazendo lista de tarefas, eu quero te dizer que isso está acabando com a sua produtividade na TPM. Quer saber por quê? Então fica aqui nesse vídeo comigo até o final, que eu vou te dar pelo menos 4 motivos aí, beleza? Mas antes, eu quero te explicar a diferença entre lista de tarefas e uma outra lista que é essencial você ter para manter o método de produtividade cíclica em funcionamento, que é a caixa de entrada. A caixa de entrada consiste em um local único onde você vai colocar tudo aquilo que está em aberto na sua vida hoje. É isso mesmo. Tudo que está em aberto na sua vida hoje e você acredita que precisa fazer algo em relação àquilo, você vai incluir na sua caixa de entrada. Beleza? Diferente da lista de pendências eventuais, na caixa de entrada, além dessas pequenas pendências, você vai botar novas ideias que você tem para projetos já existentes, você vai botar também novos projetos, você vai botar referências, coisas que você quer consultar em algum outro momento, entende? E o que mais a sua imaginação permitir. Porque o grande objetivo da caixa de entrada é manter a sua mente livre para novas inspirações. Beleza? Ter uma caixa de entrada e manter ela atualizada, ou seja, não só você ficar ali colocando um monte de informação, mas você definir uma frequência ideal para a limpeza dessa caixa de entrada ao longo do ciclo, te ajuda a ter clareza do volume de coisas que precisam ser feitas, né, no geral ali, e também evita que você assuma mais compromissos do que consegue dar conta, e especialmente na TPM, porque sempre que forem surgindo novas demandas, você vai primeiro colocar na sua caixa de entrada para no momento ideal você definir quando e se, né, é possível atender aquela demanda. Beleza? Vamos lá. Então, como eu falei, hoje eu trouxe pelo menos 4 motivos para você parar de ficar fazendo lista de tarefas, tá? Essas listas de tarefas que a gente faz para fazer no dia, na semana, beleza? E para você começar a pensar em quanto tempo para cada atividade você quer dedicar. Então, você vai começar a esquecer essa lista de itens que você tem que fazer e vai começar a pensar em questão de tempo, tá? O primeiro motivo é o seguinte: a gente costuma superestimar o nosso tempo. Então, quando você pensa em uma lista de tarefas, você sempre vai achar que consegue fazer mais coisa do que realmente tem tempo disponível. Isso é normal, isso é comum, tá? E aí o que acontece é que a cada dia a sua lista vai aumentando e a sua frustração também. E especialmente quando chega a TPM, não é verdade? Então, você acaba entrando nesse círculo vicioso de que nunca consegue cumprir o que prometeu. Isso vai diminuir a sua autoestima, isso vai diminuir a sua motivação no longo prazo para seguir em direção aos seus sonhos, tá? Então, quando você começa a pensar em questão de tempo, você sabe que tem 24 horas por dia, né? Todo mundo recebe aí 24 horas por dia. E dessas 24 horas, é importante você ter consciência que 60 a 70% você passa realizando as suas necessidades básicas. Então,
necessidade de sono, de alimentação, de banho, etc. Tá? Então só sobram 30 a 40% do seu tempo para você se dedicar a todos os papéis que você representa e a todos os projetos que são importantes aí, né, que você quer construir em relação a cada um desses papéis, tá? Parece pouco, mas não é. E eu vou te explicar como organizar isso aí, tá? Dentro do curso online de produtividade cíclica, eu compartilho um planejador semanal do ciclo, né? Que ele é dividido em codas, tá? Então, uma coda equivale a 40 minutos. Então, fazendo a continha aí rápida, você vai perceber que você tem de 11 a 14 codas por dia para programar aí as atividades que você precisa realizar, tá? Eu vou falar melhor sobre por que eu considero um intervalo e não um número de codas específicos quando eu te explicar o quarto motivo para você parar de fazer aí lista de tarefas, tá? Então, fica aqui comigo. Ó, se você planeja, por exemplo, 2 codas naquele dia para trabalhar num projeto profissional e você realmente passa aquele tempo, né? 2 codas equivale aí a 1h20, você realmente passa aquele tempo se dedicando àquilo, você já vai sair dessa atividade mais satisfeita com você mesma e mais autoconfiante na sua capacidade de cumprir o que prometeu. Entende? Então, com a autoobservação, você vai perceber também quanto tempo você precisa dedicar a cada atividade, dependendo da fase do ciclo, porque isso também varia. E aí você vai se sentir muito mais produtiva na TPM, porque vai começar a planejar o seu tempo de acordo com as necessidades específicas dessa fase. Beleza? Então vamos lá. O segundo motivo é que é bem comum que a nossa lista de tarefas esteja mais focada no trabalho e a gente acaba esquecendo de dedicar tempo às outras áreas que são importantes da nossa vida. Fala para mim se isso não é verdade. Se você fez uma listinha de tarefas aí, seja para essa semana ou para o dia de hoje, me conta aqui nos comentários se ela não tem muito mais coisa de trabalho do que as outras coisas também, que também são importantes para a sua vida. Geralmente é isso que acontece, né? Então, é por isso que dentro do método de produtividade cíclica, eu trabalho com a definição de papéis. Todas nós representamos vários papéis na nossa vida, né? E é muito improvável que você consiga se dedicar a todos eles ao mesmo tempo, né? Então, qual é a minha dica? É que você escolha a cada ciclo pelo menos um papel impulsionador e um papel de equilíbrio para focar naquele ciclo. O que é isso, Fernanda? Papel impulsionador é aquele papel que vai te levar um pouco mais perto do seu sonho, da vida que você quer criar, tá? Existe uma tendência muito grande também de quando a gente pensa em papel impulsionador, a gente pensar em algo de trabalho profissional. Não necessariamente. Vai depender ali da experiência que você está passando naquele ciclo, tá? Pode ser que naquele momento um outro papel seja mais importante para que você avance aí em direção à vida que você quer criar, tá? E o papel de equilíbrio é algum papel que você não tem dado muita atenção aí ao longo dos últimos ciclos e precisa fazer alguma coisa para equilibrar mais os papéis que você representa. Ficou claro? Essa é a diferença. Então, é importante que você escolha pelo menos um impulsionador e pelo menos um de equilíbrio para focar a cada ciclo. Depois que você definir os projetos, né, relativos a esse papel, porque você vai perceber que cada papel desses tem vários projetos, né? Então, aí você vai escolher o papel, depois você vai definir que projetos relativos a esses papéis que são sua prioridade no ciclo. E aí,
eu indico que você dedique pelo menos 2% do seu tempo para cada um deles, tá? Isso equivale a aproximadamente 5 codas por semana. Lembrando aí que uma coda é 40 minutos, tá? Se você fizer isso de forma consistente, vai continuar dando passos importantes em direção aos seus sonhos, mesmo na TPM. Só que agora consciente dos tipos de atividades que realiza de forma mais rápida e eficaz nessa fase. Ao mesmo tempo, você vai conseguir manter em equilíbrio, né, todos os papéis que você representa, tá? Tem uma metáfora, né, que até o Jerônimo Temer usa muito, que faz muito sentido para mim. Pensa que na jornada da vida você está naquela brincadeira de slackline, sabe? Que você está caminhando ali, né, naquele elástico, e aí vai ter um momento que você vai desequilibrar de um lado e você vai precisar fazer alguma força ali, né, para voltar para o equilíbrio. Então é mais ou menos isso. Você vai estar sempre observando os papéis que você não está dando atenção e fazendo alguma coisa para voltar a esse equilíbrio. Tá? Beleza? Então, primeiro e segundo motivo. O terceiro motivo é o seguinte: é que já existem estudos afirmando que o nosso cérebro ele só consegue ficar focado numa única atividade por um período de 60 a 90 minutos, tá? Isso é o que dizem aí alguns estudos, vários estudos. Mas nas minhas observações com as várias mulheres que eu já atendi, que eu tenho contato no dia a dia dentro aqui do Produtividade Cíclica, eu posso afirmar com toda certeza que a nossa capacidade de concentração e foco, ela varia de acordo com a fase do ciclo, tá? Então, você vai perceber que, por exemplo, é bem comum essa capacidade, né, de concentração e foco diminuir nas fases pré-menstrual e menstrual. Algumas mulheres mais na pré-menstrual, outras mulheres mais na menstrual. Você vai compreender isso fazendo a sua autoobservação, tá? Mas é muito comum. Eu mesma fico muito esquecida na fase menstrual, assim, esqueço de coisas simples, né? Fico agitada, não consigo focar muito em alguma coisa, então é normal, tá? A especificidade disso aí você vai entender fazendo a sua autoobservação. E aí, ao invés de você se cobrar que precisa terminar uma lista de tarefas naquele dia, quando você começa a pensar na quantidade de codas que vai dedicar a cada uma, né, aí de acordo com as prioridades e com o foco, né, que você decidiu ter naquela semana, você vai tornar cada fase do ciclo muito mais produtiva, né? Porque ao invés de ficar ali na autocobrança, você vai continuar realizando ali pouco a pouco, tá? Isso vai te ajudar também a parar de se encher de tarefas na TPM e passar a fazer sobrar tempo para você nessa fase, se dedicando, por exemplo, mais a atividades de autocuidado, né, que são tão necessárias para a gente nesse momento. Então, você vai começar a ter essa clareza e isso vai tornar sua TPM muito mais produtiva. Beleza? Vamos lá. Quarto motivo. O quarto motivo é que, se você ficar pensando em lista de tarefas ao invés do tempo que você quer dedicar, você pode acabar se forçando a querer trabalhar a mesma quantidade de tempo em todas as fases do ciclo, né? Só para ter o prazer de ticar as tarefas da sua lista. Isso é extremamente perigoso para nós mulheres, né? Contra isso, na verdade, é a favor dessa mudança
que eu estou aqui há 3 anos, né, falando sobre as variações de energias do ciclo, sobre trazendo uma proposta de produtividade cíclica para a gente entender que nós mulheres não somos lineares, que as nossas energias variam ao longo do ciclo menstrual, né, seguindo ali mais ou menos um padrão, lembrando sempre que cada mulher é única e vivencia, né, o seu ciclo de forma única, mas fato é que nós não somos lineares, né? E se você ficar pensando em lista de tarefas, pode correr o risco de você continuar nessa autocobrança de ter que dar um tique naquela lista de tarefas. Eu quero que você lembre do seguinte: as tarefas nunca vão acabar, tá? Sempre vão estar se renovando, sejam tarefas rotineiras, sejam novas ideias, novos projetos que surgem, tá? Elas nunca vão acabar. Além disso, fica consciente de que não é a quantidade de tarefas que você faz que te torna uma mulher produtiva. Muito pelo contrário, né? Como eu falei no início do vídeo, você vai perceber que as nossas necessidades básicas, elas variam ao longo do ciclo também. Então, por exemplo, pode ser que na TPM você sinta mais necessidade de sono, você precise dormir mais, né? Ou, por exemplo, pode ser que na fase menstrual você sinta necessidade de tomar um banho mais demorado, né? Às vezes a gente precisa nesse momento lavar, deixar ir embora aí um monte de coisa que não serve mais, tá? Então, o que eu quero que você fique muito guardado aí dentro de você é que respeitar os seus tempos internos e se planejar para ter uma TPM tranquila e com mais tempo aí, né, para dedicar a você mesma, vai transformar não só a relação com o seu ciclo, mas com a mulher realizadora que existe aí dentro, tá? Então, é muito importante que você planeje pensando na quantidade de tempo que você quer dedicar a cada atividade, levando em consideração as variações de energias ao longo do ciclo menstrual. Beleza? Por isso que eu uso aquela variação de 11 a 14 cordas, para a gente ter aí, né, uma margem, tá? E trabalhar dentro dessa margem. Você pode até perceber que para você precisa de mais tempo ainda em algumas atividades aí, de necessidades básicas, na TPM, por exemplo, e vai planejar menos cordas ainda. Mas essa é uma média aí razoável para você se manter produtiva e não deixar de respeitar suas necessidades internas. Tá bom? Então, vamos recapitular aí? Vamos lá. Primeiro motivo para você parar de fazer lista de tarefas. Primeiro motivo é porque você superestima o tempo que você tem disponível, tá? E aí você acaba não cumprindo a lista e você acaba trazendo mais e mais frustração, entrando nesse ciclo vicioso da frustração, tá? Segundo motivo, eu já estou fazendo conta errada aqui. Segundo motivo, geralmente essa lista de tarefas ela está mais focada em trabalho, né? E é importante você dedicar tempo a todos os papéis que você representa na sua vida, porque produtividade não é só trabalho. Produtividade é ter uma vida equilibrada, é estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, é respeitar os seus tempos internos e é não deixar o que é importante pelo caminho, tá? Segundo motivo é esse. O terceiro motivo é sobre o tempo que a gente consegue, né, ter foco e concentração numa determinada atividade. Ele varia ao longo do ciclo também. Então, ao invés de você pensar que você se exigir terminar uma atividade, você começa a pensar, não, quanto tempo eu consigo dedicar hoje a essa atividade? Mesmo que eu leve mais dias para concluir ela. Entende? Beleza? E o quarto motivo é
é você acabar se forçando a querer trabalhar a mesma quantidade de tempo em todas as fases do ciclo, só para dar o tique aí na sua listinha de tarefas, tá? Lembra que isso não é o mais importante, lembra que isso não é significado de produtividade, tá? Pelo contrário, o mais importante é você ter clareza de onde você quer chegar e você tá caminhando em direção a isso, tá? Beleza? Respeitando aí as suas energias naturais. Bom, ok, né? Já expliquei os motivos. Acho que já ficou claro, né? Foram motivos suficientes para você parar e de ficar fazendo lista de tarefas. Então, agora eu vou te explicar o melhor jeito de planejar o seu tempo para tornar sua TPM produtiva. Beleza? Primeira coisa que você vai fazer é definir a sua rotina ideal. Parece óbvio, mas muita gente não para fazer isso, tá? O que seria isso? Pega uma folhinha de papel, começa a escrever. Como seria meu dia ideal? Ah, eu acordo, tomo café da manhã, aí eu faço uma meditação, ou eu faço um exercício, um alongamento, depois eu começo a trabalhar, ou então não, ou se eu tenho filho, eu começo a me dedicar aos meus filhos, eu faço café da manhã deles, não sei o quê, aí depois eu vou trabalhar, aí depois eu faço uma pausa, eu faço o almoço, ou então eu peço um almoço. Começa a pensar, estou falando aqui de forma aleatória, né? Como seria o seu dia ideal, tá? Nesse momento, não se preocupa. Sempre que você estiver fazendo esses exercícios de imaginar, de pensar sobre o dia ideal, sobre realização de um sonho, né? Não se preocupe em como isso vai acontecer, tá? Mesmo que pareça impossível para você aquilo hoje, é importante que você tenha clareza de onde você quer chegar, tá? Então, eu, por exemplo, eu gosto de acordar de manhã, primeira coisa, tomo um copo d'água, faço uma meditação, aí depois eu vou, tomo o meu café, faço um exercício, né? Geralmente amanhã eu gosto de dedicar a mim. Aí às vezes faço, dependendo do dia, eu hidrato meu cabelo, e aí vou almoçar, e aí depois do almoço é que eu começo a rotina de trabalho mesmo, né? E aí entro nas atividades tanto artísticas quanto aqui, né, de comunicadora dentro do Produtividade Cíclica, tá? E aí, quando chega de noite, eu gosto de fazer uma atividade mais de lazer mesmo, né? Ou assistir algum stand-up, assistir algum filme, ou ler algum livro, fazer alguma coisa assim. Então, de uma forma geral, essa é a minha rotina ideal atual, né? Muitas coisas eu já consigo fazer, algumas ainda não, mas o importante, lembra disso, o importante é ter clareza. Primeira coisa, ter clareza. Como é a sua rotina ideal? O seu dia ideal. Aí depois você começa a pensar, beleza, o que é importante, o que não pode faltar todos os dias, o que não pode faltar todas as semanas, o que não pode faltar todo mês, né, ou todo ciclo, o que não pode faltar todo ano, o que é importante manter, tá? No seu planejador semanal, aí você vai fazer uma lista dessas atividades rotineiras que você, aí agora sim, que você já pretende dedicar algum tempo a elas, tá? Definindo quantidade de codas. Quantas codas você vai dedicar a cada uma delas, tá? Eu geralmente uso uma coda ou meia coda, acho que é um tempo suficiente, né? Às vezes 40 minutos numa atividade, 20 minutos, e 20 minutos também, dependendo da atividade, é suficiente, tá? Quando é uma coisa mais assim, que eu preciso dedicar mais tempo, eu boto ali 2 ou 3 cordas, mas geralmente fico nessa média aí de uma ou meia corda, tá? Então você vai definir isso. Tá. Eu indico que nessa lista esteja apenas aquelas atividades que você vai dedicar mais de um dia por semana, tá? Depois você vai ter a oportunidade de conhecer esse planejador e você vai ver que eu separo um espaço para essas atividades rotineiras, que são essas que eu realizo mais de uma vez por semana, pode ser todos os dias, pode ser 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, tá? Quando é uma vez, eu gosto de deixar na outra parte que eu dedico ao planejamento daquele dia, né? Mas essas atividades rotineiras têm um espaço específico para isso, tá? Na hora de realizar essas atividades, é importante também que você leve em consideração
a fase do ciclo que você se encontra naquela semana, né? Então, por exemplo, se é um exercício físico, você vai perceber. Se é uma fase que você está com menos disposição, você faz um exercício mais leve. Se é uma fase que você está com mais disposição, você ousa mais, né? Arrisca mais no seu exercício. Vai começar a entender melhor como funciona isso aí, tá bom? Um exemplo de projeto rotineiro, que é obrigatório, né, dentro aí do curso online de produtividade cíclica, que eu ensino vocês a criarem ao longo do curso, é o projeto de planejar o ciclo, né? É um projeto que ele tem várias fases, né, várias etapas, cada uma delas acontece numa das fases do ciclo, né, uma vez ali por semana, justamente para a gente respeitar também na hora de planejar, respeitar essas variações de energias naturais, tá? E aí, por exemplo, tem uma etapa que é a etapa conectar, que eu sempre indico que ela seja feita na TPM. Essa é a etapa da gente definir os nossos objetivos com clareza, né? E identificar aquilo que a gente realiza só por convenção e que não faz mais sentido manter na nossa vida, tá? É um projeto rotineiro, ele vai estar acontecendo sempre, né? Então, sempre você vai estar repensando seus objetivos, repensando o que você anda realizando por convenção, o que não faz mais sentido manter na sua vida. E eu indico que seja feita na TPM, porque essa é uma fase que a gente entra nesse processo de interiorização, né? Então, fica mais fácil você silenciar essas vozes externas e começar a ouvir as suas próprias necessidades internas, criando, assim, objetivos muito mais alinhados com o que é importante para você, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa é isso, né? É identificar aí a sua rotina ideal. A segunda coisa que você vai fazer é, na sua próxima fase menstrual, você vai definir esse papel impulsionador e o papel de equilíbrio que você quer focar no ciclo, né? Eu já gravei vários vídeos compartilhando uma ferramenta bem simples aí que te ajuda a definir essas prioridades, tá? Essas prioridades, elas vão se transformar em metas específicas e com prazos viáveis. Então, quando você for dividir essas metas em pequenas tarefas, você também vai considerar a fase ideal do ciclo para cada uma delas. E aí eu indico que você dedique pelo menos 5 cordas por semana, como eu falei já, né? Para cada um dos papéis, tá? Lembra, mais uma vez, que você só tem de 11 a 14 cordas por dia disponíveis para fazer tudo. Então, seja realista, para evitar chegar na TPM mais frustrada ainda, porque não está se sentindo caminhando em direção à vida que você quer criar. Tá bom? Beleza? Por hoje é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que esses motivos tenham ficado claros para você parar de uma vez por todas de ficar criando lista de tarefas e começar a pensar em questão de tempo no seu planejamento. Quanto tempo você vai dedicar a cada uma das coisas aí que são importantes para você, tá? Na quinta-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma live compartilhando como fazer sobrar tempo. Vamos continuar falando de tempo, então eu vou compartilhar como fazer sobrar tempo para você mesma na TPM. Então, ó, já bota um lembrete na agenda, já bota aí, né? Ó, geralmente a live dura aí de 40 minutos a 1 hora, então 1 corda e meia, já bota 1 corda e meia na sua agenda na próxima quinta-feira para você estar aqui comigo. Traz suas dúvidas para a gente compartilhar, tá? A live é esse momento em que eu consigo conhecer as experiências de vocês, falar sobre as minhas experiências, a gente consegue fazer essa troca, tirar as dúvidas de vocês, né? Que acaba que no vídeo gravado não dá para tirar de forma tão clara, tá? Então, vem comigo, te espero na quinta-feira e até lá.